Gente, boa noite a todos aí. Quem for entrando, nós vamos tentar fazer sem o microfone e sem o fone. Aí vocês dão uma olhadinha, acho que não tem ninguém ao vivo ainda. A gente já faz o teste, já dá tempo de compartilhar. Boa noite, Maria Cristina. Quem está entrando, gente, o pessoal que está já chegando, só dá um feedback para a gente como que está o som, que nós vamos tentar fazer sem o microfone. Nós estamos fazendo um teste, como nós não vamos compartilhar uma outra tela, só para a gente saber se estão ouvindo bem, se está em ordem aí, por favor. Está tudo bem? Todo mundo? Sueli, está ouvindo direitinho? Ana Keila, vocês estão conseguindo ouvir, gente? Nós estamos sem o microfone. Olha, tem gente falando que o som está ótimo. É porque, às vezes, a gente, por conta de estar sem o microfone, às vezes tem um retorno, mas como nós estamos só com... Nós não estamos compartilhando uma outra página, talvez funcione melhor sem o microfone aqui. A gente vai fazer esse teste hoje. Tá bom? Quem puder ir compartilhando, nós agradecemos, tá? Nós vamos iniciar, nós estamos 2 minutinhos. Edmilson, boa noite. Ana Cláudia. Ivair, obrigado. Luiz, boa noite. Tá beleza, Luiz? Joia. Nós já vamos começar. Hoje nós estamos adiantados 2 minutinhos. Isso não tem ordem. Edmilson, tudo bem aí o som para vocês, gente? Nós estamos sem o microfone, vai dando um... para a gente ter uma ideia se está realmente tranquilo. Fernando Klein, boa noite. E quem puder já ir compartilhando, nós agradecemos. Neuza, boa noite. Maria, Thelma, boa noite. A gente já vai começar a colocar os comentários, a gente só dá um tempinho para a gente também conseguir compartilhar com os grupos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Bom, Valéria está com a gente aí. Se puder ir compartilhando, Valéria, agradeço. Ó, bem-vindo, Eliana. Aí nós já estamos com bastante gente. Já chegou. Gente, só lembrando... Obrigado, Edmilson. Só lembrando, para quem às vezes prefere, nós estamos também hoje no YouTube, tá? A transmissão também ao vivo por lá. E depois a gente deixa editado também lá. Tá bom? Lourdes, bem-vinda. Bárbara, bem-vinda. Fabiana. Podemos ir? Eliana Pelotas, bem-vinda. Márcia chegou também. Valéria já está dando os avisos aí, nos pedidos de oração. Obrigado, Valéria, de avisando o pessoal. Gente, a Ana vai estar terminando ali, nós já vamos fazer a oração inicial. Só lembrando, né, nós vamos
tocar esse projeto que a gente começou logo que nós encerramos o das parábolas, que é o projeto do Sermão da Montanha, o projeto do Sermão do Monte. Acho que nós não fizemos nenhum, né? Não. Nós não fizemos nenhum, né? E aí hoje, inclusive, não era para a gente estar fazendo, era uma outra pessoa, teve um problema, então nós é que vamos fazer essa passagem. E, na verdade, vai coincidir muito, para quem tem acompanhado as últimas transmissões, nós falamos muito desse capítulo no encerramento do projeto de encerramento, não. No último capítulo do Evangelho que nós fizemos na mesa, com o Eduardo e com o Rodrigo, nós tratamos bastante desse assunto. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho dele. O tamanho que é a importância do assunto, né? Eu acho que é legal da gente falar, tá? E, como realmente a pessoa não pôde fazer, nós acabamos fazendo. Então, para quem quem quiser acompanhar o livro na manhã, é o capítulo 27, tá? Antes das relações das preces, está lá no capítulo 27 que a gente tratou na mesa do Evangelho, as duas últimas vezes que nós tivemos, tá bom? Então, a Ana vai fazer a oração inicial, ela faz a leitura, trechinho pequeno, né, do versículo que nós vamos falar, mas ele está lá no Sermão da Montanha. Eu sempre digo que eu tenho conversado com algumas pessoas que têm feito com a gente, inclusive com a Maria João, lá de Lisboa, semana passada. Muita gente vê o Sermão do Monte só com as bem-aventuranças. E o Sermão do Monte é lindíssimo, super completo, um monte de orientação, exortação, enfim, tanto que nós vamos acabar o Sermão do Monte, para vocês terem, nós já fizemos todas as bem-aventuranças, né? E nós vamos terminar esse projeto fazendo só cada um esses trechinhos que nós estamos fazendo, as orientações do Cristo, nós vamos terminar só em fevereiro. Então, ele é bem extenso e é super importante a gente repetir isso, tem muita gente que sabe, que já estuda sobre isso e sabe, mas muita gente, quando nós começamos o projeto, até achou estranho. Falou, nossa, mas não é só, vai até fevereiro, vamos fazer as bem-aventuranças. As bem-aventuranças nós já terminamos, os outros amigos já fizeram, e nós estamos tratando dele ainda tem muita coisa para se falar no Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar um desses trechos. Está em Mateus, né, para quem quiser procurar, mas quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 27. Logo no comecinho do capítulo 27, tem esse trecho que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Tá bom? Você faz a oração? Boa noite a todos. Boa noite aos amigos que estão presentes. Boa noite, Gá, Valéria, Edmilson, pessoal que trabalha com a gente. É uma alegria a gente estar fazendo mais uma vez juntos, né? A gente, às vezes, trabalha tão pouco juntos, mas a gratidão. Então, eu peço que todos façam uma oração conosco, né? Ana Borré, boa noite. Primeiro, elevando nosso pensamento a Deus, e cada um de a sua maneira, com a imagem de Jesus, ou com a imagem que te remeta a Deus, nosso Pai. Primeiro, em gratidão, esse sentimento de gratidão a Deus por mais um dia, pela oportunidade de aprendizado, desde a hora que nós acordamos até o presente momento, nós temos sempre o que aprender. Então, é mais um dia de aprendizado, mais uma oportunidade de a gente acertar, de a gente tentar nos enxergar nossos erros e, principalmente, tentar nos melhorar. Gratidão à espiritualidade amiga, que sempre está conosco nos trabalhos, o trabalho de Jesus, como eu sempre digo, não é nosso. Gratidão ao mentor desta casa de oração, a Jesus, nosso mestre e amigo. Peço agora que visite não só a nós, nos ajudando no estudo, mas também a todos que estão conosco nessa hora. Peço a todos que coloquem a sua água, seu copo de água, e eu peço a Jesus, nosso mestre, como eternos pedintes que somos, e somos irmãos tão pequeninos ainda, Jesus,
Eu peço que visite a todos os lares nesse instante, e que as pessoas permaneçam conosco até o final, para que a água seja fluidificada, enquanto nós estudamos um pouquinho do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Gratidão mais uma vez a todos, e que assim seja. Que assim seja. Gente, realmente é uma alegria. Pegou a gente de surpresa, né? Hoje de manhã que a gente ficou sabendo que a pessoa, aliás, a pessoa é meu irmão, né? Então eu posso falar, posso puxar a orelha mesmo. Mas eu não ia fazer, ele ia fazer com você, né? Não, ele ia fazer sozinho, e aí ele correu o aniversário dele, falou que tinha um outro trabalho, mentira, né? Deve estar comemorando. E aí nós acabamos assumindo falar desse assunto, embora o que eu falei para a Ana, eu falei para vocês no comecinho, é um assunto que nós conversamos bastante no último mês, principalmente, que nós encerramos a mesa do Evangelho em 2020, né? E vai muito de encontro. Na verdade, é um trecho que nós já tratamos no capítulo 27, por isso que eu falei para a Ana. Então, ele está no capítulo 27, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e vocês vão encontrar ele em Mateus, na Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão encontrar lá, tá? Então, obrigado a todos que vieram hoje. Nós estamos com muita gente, né? 100 e poucas pessoas com a gente hoje, é uma alegria muito grande. O assunto é extremamente bacana, nós temos muita gente deixar a Valéria feliz, nós temos bastante gente no YouTube agora, Valéria, acompanhando a gente aí, tá bom? Nossa gratidão. No final de semana a gente viu muita gente participando dos textos, aliás, os textos foram muito bacanas no final de semana, os 3, do Wellington, do Marcelo e do Austin, foram muito bacanas, tá bom? Então, gente, nós vamos tratar, você quer fazer a leitura? Tem aqui. Você quer que eu ponha na coisa? Melhor no papel, né? Então, a Ana vai fazer a leitura, nós vamos fazer um comentário, nós vamos comentando. Vocês também, hoje nós vamos até abrir um pouquinho, como todo mundo participa com a gente, quem quiser comentar, fazer algum comentário no final, nós vamos deixar esse tempinho para a gente estar junto, falando um pouquinho do assunto também, tá bom? Então, nós vamos passar provavelmente um pouquinho das 8, para quem quiser participar, como a gente faz nos outros estudos, para que a gente possa conversar um pouquinho, que nem a gente tem feito muitas vezes. Só lembrando, a Ana vai estar lendo, para quem quiser, eu falei, está no capítulo 27, e a Maria, João falou semana passada, que ela também usou o livro do Caligares, tá? Como nós usamos nas parábolas, nós usamos bastante o Rodolfo Caligares, está aqui o livro, para quem quiser, esse é um antiguinho, já tem umas versões mais novas aí, esse é bem antigo, está aqui bem rodadinho. Mas ele é bem bacana para estudo, ele explica muito bem como ele faz os das parábolas. Nós usamos um pouquinho a tradução do Severino, mas aí o dele é bem mais técnico, é realmente só de tradução, então nós acabamos optando em usar o do Caligares, porque ele é muito didático, é bem bacana de lidar, para quem quiser depois procurar, é o do Rodolfo Caligares, o Sermão da Montanha, o que nós usamos para estudar, tá bom? Então vamos lá, a Ana faz a leitura, faz um comentário e a gente vai batendo papo. Tá em Mateus, então, capítulo 6, dos versículos 5 ao 15. Tá dando para ouvir legal? Acho que sim, pessoal, tá. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. O teu pai que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Tem uma outra tradução, né? Eu acho que a Ana até tem, porque no final, acho que está aqui, né? Essa daqui dele, né? Ele faz. Ele faz o final, é um pouquinho diferente, eu acho que é o que mais se aproxima do que a gente vai conversar, eu acho. Eu vou ler de novo. Tá? Ler. Quando orardes, não deveis ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechando a porta, orai a vosso Pai em secreto. E ele que vê o que se passa em secreto vos dará a paga. E orando, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto,
parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que vos peça. Tem um trechinho só a mais, né? Na verdade ele tem a continuação aqui, mas eu acho que a tradução dele é mais simples e mais próxima do que nós conversamos no dia que nós falamos no capítulo 27, né? Uhum. E aí, quer começar? Isso. Bom, a Lê me pegou meio de surpresa, né? Mas a gente nunca sabe tudo. A gente está sempre estudando, mas eu acho esse assunto, a gente já falou sobre na educação espírita, a gente falou do evangelho, a gente fala sempre sobre a oração. Só lembrando, situando, que na época de Jesus, nas sinagogas, os fariseus, os rabinos, os doutores da lei na época, eles oravam de pé, eles oravam nas sinagogas assim, e às vezes em todos os cantos da cidade. E como as pessoas mais simples, né, a gente tem às vezes como exemplo, a gente gostaria de ser igual àquele, porque eles têm um destaque na sociedade, né, falando bem, situando na época, por isso que Jesus usa esse exemplo, porque na época, os mais simples queriam fazer igual, porque eles eram pessoas que tinham destaque, eram as pessoas que eram respeitadas pela sociedade. Então, era um costume, na época, nas sinagogas e mesmo na cidade, ter horário para fazer a oração e fazer a oração em voz alta. Por isso que Jesus usa isso como exemplo. Mas esse exemplo vai muito para nós, né? É muito atual o exemplo, hoje em dia. Porque não adianta eu colocar orações e textos e dizeres no Face, em outros lugares, se eu não tenho um encontro íntimo com Deus, se eu não tenho um vínculo afetivo com o Pai. Ele sabe, como diz aí este capítulo de Mateus, muito antes da gente pedir, ele sabe do que a gente precisa. Mas a gente precisa ter essa intimidade com Deus. É como sentar e conversar com o Pai, o Criador, o Pai, ou com um amigo, ou ser que você tem afinidade. Então, a oração, quando ela é feita na intimidade, que ele fala, fechai a porta do seu quarto, entrar e orar, quer dizer, fechar com você, não necessariamente dentro do quarto. Ele usa a porta do quarto como um figurativo, porque eu me fecho em oração. Eu posso estar até no meu trabalho, estar passando por um momento difícil, e eu ir ao banheiro, por exemplo, em 5 minutinhos, e ter uma prece, ter uma conversa com Deus, para que me reequilibre, né? Eu não preciso ter rituais dessa prece. Eu posso rezar um Pai Nosso? Posso, desde que eu tenha comigo em coração, em oração, essa sintonia com Deus, com Jesus, com o meu mentor, com o meu anjo da guarda, enfim. Mas que seja de coração. E não adianta ser repetitiva, como ele disse, que a repetição, se você não estiver prestando atenção no que você está falando, não resolve nada. Pode ser rápida a prece, desde que seja do seu íntimo. Então, fechar a porta do quarto e fazer a sua oração em silêncio, pode ser dentro do seu quarto mesmo na hora de dormir, ou pode ser em qualquer lugar que você esteja precisando na hora de uma oração, numa hora de desequilíbrio, você vai para um cantinho lá sozinha e faz sua oração para Deus, a qualquer momento do dia. Não há hora certa, né? A gente pode fazer uma prece em conjunto, como a gente acabou de fazer agora, que eu pedi para todos me ajudar, para a gente ter esse equilíbrio, essa transmissão de energia e de amor, né? Claro que sim, nós estamos num estudo e a gente pede com maior humildade aos espíritos que nos ajudam a esse trabalho, que nos oriente. Claro que sim. Podemos pedir em conjunto com uma pessoa que está precisando? Claro que sim, né? O que a gente não pode é fazer grandes preces, exaltando grandes coisas, e na verdade eu não faço nada daquilo depois. Para Deus, por isso que ele fala, já recebei a vossa paga aqui, porque você está mostrando para os outros, né? Grandes textos em Facebook, hoje muita mídia e tal, né? A gente não fica em pé em sinagogas, nem nas esquinas, mas a gente fica nas redes sociais. Grandes textos e eu não faço nada realmente do meu íntimo
com Deus. Acho que a Ana foi super feliz no relação ao que a gente comentou. Tem algumas coisas que a Ana falou e que, assim, aí não é o Alexandre. Acho que eu falei para vocês que esse livro do Caligares, quem puder, eu acho que inclusive tem PDF na internet para quem quiser baixar, para quem gosta do livro físico, vários sites tem, tá? Eu sei que na Boa Nova tem e na Mega Livros eu já vi também. E deve até ter um com a capinha mais bonitinho que a minha. Aqui, ó. O Luiz já falou. Obrigado, Luiz. Acabei de falar de transmissão, hein? O Luiz acabou de fazer a gentileza para a gente, ó. Dá para baixar por aí, ó, para vocês. Quem quiser e não tiver o físico, entra por aí. E tem algumas coisas nessa passagem que o Caligares faz alguns comentários, e a gente conversou bastante disso, né? Na mesa do Evangelho com o Eduardo, com o Rodrigo, nós falamos bastante da prece. Na verdade, aqui ele está falando da prece. Eu sempre digo que o Sermão do Monte, como tudo que ele faz, né, tudo que ele nos mostra nas passagens, em todas as situações que são citadas, os exemplos que ele dá, e aqui ele está simplesmente falando, ensinando para nós, né, para os apóstolos e para nós, como fazer essa oração. E o Caligares, ele é muito feliz no comentário dele, a Ana falou agora, claro que tem importância, óbvio que tem, a importância do culto, da palestra pública, onde a gente faz oração, pede silêncio, ou como a Ana falou agora há pouquinho, olha, vamos todo mundo vibrar positivamente, nós sabemos que isso tem um peso muito grande, mas esse primeiro ponto dele, do entrar no quarto, muita gente questionou, inclusive no dia da mesa, né? Mas então quer dizer que eu preciso ter um ritual? A gente sempre fala na doutrina espírita que nós não temos rituais, que nós não temos um monte de coisa, e agora você está falando que Jesus fala para a gente se recolher para fazer oração. E muitas vezes, a Ana, por exemplo, na educação infantil, várias vezes vi ela citando essa situação, de muitas vezes ela dando a dica de falar assim, ó, apertou, deu um problema no trabalho, deu um problema em relação a isso ou aquilo, entra no banheiro, faz uma oração, vibra de outra maneira. Então, quer dizer, se ela está falando isso, agora não tem motivo, nós não estamos indo contrário do que nós já falamos ou foi a dica. Na verdade, quando ele fala desse recolha-se ao seu aposento, e é a tradução, nós temos que também entender que é a tradução, ele está falando justamente do que ela falou, do recolhimento. Nem que seja 5 minutos, 2 minutinhos, no banheiro, como a Ana outro dia falou para a gente, comentou, desequilibrou, né, escutou uma bobagem no emprego, no trânsito, no carro, dá uma paradinha, embaixo de uma árvore e tal, 2 minutinhos. E esse se recolher que ele fala para nós, a intenção, com certeza, é nesse sentido, é de eu conseguir fazer um link, ou me sintonizar com a espiritualidade. Aí você pode usar o nome que você quiser, como a Ana falou. O anjo protetor, o mentor, ou Deus, ou Jesus, ou o anjo da guarda, ou o nome que você quiser. Mas é um momento de sua ligação com esse que você está pedindo. A Pri está falando, ter uma intimidade, exatamente isso, Pri. Então, quando ele fala, se recolhe no seu aposento, em outras traduções, no seu quarto, em alguma coisa assim, o gato está falando, ter uma relação próxima. É esse momento, é nesse sentido que ele diz. E o Caligares vai falar no livro, para quem depois quiser procurar, de uma coisa muito importante. Lembra de um detalhe muito importante que eu gosto, eu fiz essa palestra da oração do horto. Ele fazia isso. Ele, quando precisava de uma relação, de falar com o pai, ele se recolhia. Para quem lembra que a gente conversou da oração do horto, mas para quem não viu a palestra, está disponível, mas é um tema que me agrada muito, eu gosto muito de estudar. Ele faz muito isso. Ele se recolhe na intimidade para falar com o pai. Mas espera aí, Alexandre, mas aí ele não ensinou o Pai Nosso? No Sermão do Monte. Ensinou, fazia as orações com os apóstolos, com quem estivesse perto, no início das suas preleções, nas suas refeições, enfim. Fazia o que nós falamos, que a Ana comentou, da importância, mas desde que, isso que ele quer dizer, desde que estejamos todos realmente pensando e vibrando no mesmo sentido. O que ele fala do se recolher, e ele faz uma crítica aberta e não velada em relação
ao público, é porque, normalmente, quando você tem muita gente, o que acaba acontecendo naturalmente? Um está pensando que vai acabar a missa e vai para o futebol, o outro vai para o bar, o outro tem aniversário, no dia do batismo está todo mundo esperando para acabar rápido, porque vai ter o churrasco, vai ter o almoço da família para comemorar o batizado, e eu acabo perdendo a essência do que é essa ligação com o Pai. E a Márcia está fazendo uma pergunta, eu vou aproveitar antes de eu continuar o bate-papo da gente, tá? Eu orei tanto no quarto da madrugada no hospital, meu pai ficou 6 meses internado. Por que será que Deus não me ouviu? Onde será que falei na oração? Márcia, você não falhou em lugar nenhum e o Pai, o nosso Pai, também não. Pode ter certeza absoluta que as suas orações, e nós vamos falar disso, a Ana já comentou, mas eu vou fazer um comentário que o Caligares faz aqui, e ele nos diz muito isso claramente. Muitas vezes, os nossos pedidos, todos eles chegam ao Pai. Todos, indistintamente, chegam ao Pai. Qual que é a diferença e qual que é o nosso grande problema? E isso a Ana fala muito, muitas vezes a gente conversou, e ela usa muito um exemplo do Edgar. Nós não sabemos, muitas vezes, o que pedir. Isso não estou dizendo, deixa eu até pegar seu nome, não estou dizendo, Márcia, que o seu pedido de cura, eu acho que era essa a sua oração, do seu pai ser curado, e você perguntou, Deus não me ouviu? Com certeza ele ouviu. E pode ter certeza, para você até tirar, talvez, essa culpa dos seus ombros, que você fez, talvez, uma oração errada, todas as orações que são feitas com amor, e é isso que ele fala nesse trecho, todas chegam ao Pai, todas chegam à espiritualidade. E tenha certeza absoluta que ele foi ouvido as suas orações e foi feito o melhor para o seu Pai. Sem dúvida nenhuma, tenha essa certeza. Deixa eu só fazer um comentário referente ao da Márcia. Márcia, a gente tem o nosso amigo Sérgio, que faz a cirurgia espiritual, e ele já nos deu a alegria, né, de participar no bate-papo, e o Alexandre sempre fala, e eu também, me marcou muito, que ele diz que a doença é a cura. A Márcia está colocando aí. Obrigada, Márcia. Exatamente. A doença é a cura. Então, na verdade, o que é para você triste, doído, e claro que é, óbvio que é, um ser amado, para o seu pai era necessidade, era cura para ele. Ele está muito melhor agora, porque só o pai sabe o que é melhor para a gente. Se o pai sabe, então a gente tem que confiar. Tem um comentário aqui, Márcia, e eu até vou pular um pouquinho, depois a gente retoma, tá? Mas como a gente falou aqui, que a gente quer que vocês participem, nada mais justo. Estava falando isso, a gente ia chegar lá. É bom termos em mente que, ao rezar as palavras de Jesus, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que peçais. Isso está no trecho, é o finalzinho desse trecho de Mateus. O que ele está falando para nós aqui? Fica tranquilo, muita gente já questiona isso, nós até falamos isso no dia da mesa do Evangelho. Mas se ele sabe de tudo, por que eu preciso fazer oração? Não é uma boa pergunta? Se ele sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso falar com ele, então? Por que eu preciso pedir se ele já sabe? Porque essa foi a maneira que Jesus nos mostrou, nos ensinou, que é o elo de ligação que nós temos. O vínculo que nós temos de contato com o Pai, ele nos fala que é através de oração. Então, na verdade, não é só no pedir, na verdade, são essas três situações que nós conversamos sempre. É que nós estamos acostumados a sempre muito mais pedir do que louvar ou do que agradecer. Normalmente nós pedimos muito mais, né? Então nós estamos acostumados com isso. Mas muita gente fala isso. Tem gente que fala, toma banho, também tem intimidade. Eu também. Então, assim, nós precisamos ter muito claro para nós nesse sentido. Então, mas ele sabe o que eu estou precisando, então por que eu faço oração? Porque é a maneira de você se relacionar com ele. É a maneira de você criar essa intimidade e esse vínculo com o Pai, direto. E ele nos fala isso, o Pai sabe o que é bom para o seu... Antes que peçais, o Pai sabe o que é bom para os seus filhos. O grande problema, e a Ana já falou sobre isso, é que normalmente, ou não normalmente, mas muitas vezes, o que nós pedimos não é o melhor para nós e às vezes para o outro. Mas Alexandre, a Márcia vai virar e vai falar assim, ela vai desligar a transmissão e vai falar assim, você está maluco. Você vai falar para mim que então as minhas orações, era melhor o meu pai
ter desencarnado do que ter ouvido as minhas preces pedindo para ele ser curado? Não, Márcia. Não que as suas orações não tenham valido e chegaram ao Pai e foram muito valorizadas, como nós falamos na mesa do Evangelho, quando se faz uma prece para o outro, o valor que nós recebemos de atenção do Pai e da espiritualidade é maior quando nós pedimos para nós. E mesmo com ter ajudado o pai do jeito que ela quis, Sim. Com certeza ajudou o seu pai no momento dele que ele, se ele desencarnou, no momento que ele precisava de paz, de tranquilidade, de serenidade, a sua oração ajudou, porque é carregada de amor. E quando é carregada de amor, não tem como não ajudar. Com certeza. E é nesse sentido. E ele fala muito disso. E nós vamos perceber, quando ele trata da prece, quando ele trata da oração, nesse capítulo, nesse trecho, na verdade, né, do Sermão do Monte, ele deixa muito claro, mais uma vez ele fala para a gente, que é o que eu sempre digo, gente, nós normalmente, o que nós queremos? Primeiro, o imediatismo. Nós queremos que, por exemplo, meu pai, está aqui a foto dos dois, né? Quando a minha mãe ficou doente, qual que era a oração? Porque nós sabíamos, né, da gravidade e o que a doença poderia trazer de dor, de sofrimento e tudo mais. Qual sempre foi a oração? Por mais difícil que seja, e quem acompanha a gente há muito tempo sabe o tanto que nós sofremos com a situação, mas qual era a oração? Sempre. Que seja o melhor, que aconteça o que seja melhor para ela, para o espírito da dona Regina, não para o corpo físico dela. O corpo físico nós adoraríamos que tivesse chegado, feito uma cirurgia espiritual, ou que a espiritualidade tivesse agido e tivesse curado a minha mãe. Você não gostaria, Alexandre? Claro que sim. Óbvio que sim. Jamais seria hipócrita para falar que não. Mas qual que é a oração? O que ele nos fala nesse sentido? O melhor, sempre, eu sempre digo, quando a gente faz a palestra no Perdiente Querido, sempre vai ser feito o melhor. Quando nós temos a certeza de que o Pai não erra, a coisa muda completamente de figura. Por quê? Porque foi feito o que era melhor para os espíritos que estavam envolvidos nessa situação. E aí fica mais tranquilo de você encarar. É difícil? Faz falta? Demais. Mas, quando nós temos a certeza, a convicção disso que nós estamos falando, quando Jesus fala isso para nós, né, falou, porque o vosso Pai já sabe que é necessário antes que peçais, e quando ele fala isso, ele está falando mais uma coisa do que assunto, você não precisa, voltando no comecinho, lá quando ele fala do recolhimento, e a crítica, e a Ana falou disso, nós ainda temos, né, gente, alguns costumes em algumas religiões que têm esse hábito de fazerem as orações em via pública, de pararem. A crítica dele naquele momento, e que nós, pelo menos quando faço eu e a Ana, sempre tentamos trazer para a nossa realidade, é a mesma coisa de hoje. É a mesma coisa que você, que eu dei o exemplo agora um pouquinho, nós íamos na missa todo domingo de manhã e ficar olhando o relógio, porque daí a pouco eu vou para o bar, porque daí a pouco eu vou para o churrasco, porque daqui a pouco eu vou para um outro lugar, e não estou preocupado com a minha ligação com o Pai. Então, assim, tem gente, a Ana sempre fala isso, lembra dessa situação, tem gente que prefere fazer oração, teve alguém que comentou aqui, não lembro quem foi, que consegue fazer oração tomando banho. Por quê? Porque provavelmente é o horário que eu estou sozinho, que eu fico, que ninguém fica me batendo na água. A Zilmar, meu momento de intimidade maior com Deus é no chuveiro enquanto a mãe. Por quê? Provavelmente, porque é o horário que eu estou sozinho, que eu consigo pensar, que eu consigo não ter que atender telefone, que eu não estou assistindo televisão. Eu ouvi alguns centros, eu preciso dividir isso com vocês. No começo quando eu comecei a entrar na doutrina, eu já ouvi que não se podia fazer prece no banheiro, porque a gente está sendo visto. Gente, mas eu não vou nem comentar essas bobagens. Não, mas, gente, pode ser uma bobagem, mas eu ouvi, e eu acho que a gente não está falando, pode ser que tem muita gente que está entrando e fala, então, não, gente, pode fazer prece em qualquer lugar. Mas é a sua relação com ele, a sua relação com a espiritualidade, a sua relação com o Pai, a sua relação com quem quiser. Do banho aí Então, só voltando, né? Eu só aproveitei, Márcia, espero que tenha te ajudado. E outra coisa, por favor, se não foi o que você queria ouvir, ou que você gostaria de conversar melhor,
entra na página, na mensagem, e a gente conversa, a gente tenta responder, você questiona, se ainda não ficou muito claro, se você não concordou com o que nós estamos falando que a doutrina diz, e de repente você fala, não, mas eu não consigo aceitar isso, vamos conversar. Alguém perguntou da Cláudia, a Cláudia está melhor, semana já deve estar voltando com a gente. Mas voltando, né, quando eu falei para vocês da história quando ele fala para se fechar no aposento ou no quarto, é nesse sentido. E o Caligares fala muito disso, e nós temos que lembrar disso, quando eu falei para vocês da oração do horto, que marca muito. Em várias outras situações, nós vemos no Evangelho essa situação, mas essa é muito marcante. Sabia que ia ser morto, e foi fazer aquela oração, foi falar com como? Foi falar por que ele saiu de perto dos apóstolos? Porque ele não confiava nos apóstolos? Claro que não. É porque era o momento dele. Era o momento dele estar agoniado. Lembra que eu falo isso na oração do horto, ele sentiu angústia sim, embora seja o Espírito, que era o Espírito que estava aqui para nos ensinar, ficou angustiado. Isso fica muito marcante nessa passagem. Por quê? Porque eu estou vivendo a experiência na carne. Embora eu seja o Espírito de um outro padrão, eu estou vivendo essa situação aqui. E ele faz o quê? Por isso que é muito interessante nós fazermos essa relação. O que ele faz nesse momento? Eu me afasto, me recolho, não no quarto, porque ele estava no monte, mas eu me recolho para ter um momento de intimidade com o Pai, sem ninguém perto, sem ninguém questionar. Muitos historiadores, muitos estudiosos dizem que ele faz isso para justamente os apóstolos não verem esse momento de fragilidade dele, porque ele estaria dando exemplo disso, então ele tinha que segurar a situação. Muitos dizem nesse sentido. Eu prefiro esse lado, de que ele foi realmente se recolher, porque era um momento dele com o Pai, muito íntimo dele com o Pai. Então, é nesse sentido que é o que se recolher no seu aposento. Eu lembrei que eu ia falar, a Ana comentou, cada um, gente, vai encontrar um momento de como fazer isso. Eu estava falando, tem gente que eu lembrei de alguém falando do banheiro, mas tem gente que prefere fazer oração à noite. Tem gente que prefere fazer de manhã. Tem gente que prefere fazer, como a Ana falou, às vezes eu estou no escritório, eu tenho um minutinho, eu fico sozinho no horário do almoço no meu emprego e eu prefiro fazer esse horário. Eu conto sempre, a Ana me entregou outro dia, quando a gente estava fazendo a palestra do Evangelho, que eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu fui criado em colégio católico. Como é que eram as orações? Do mesmo jeito que nós estamos acostumados. Rezava todo mundo junto, eu repetia o Pai Nosso de forma mecânica, como Ave Maria, como qualquer coisa desse tipo, e sem pensar. Como é que eu fui fazer? Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, e as pessoas que me orientavam, graças a Deus, dei muita sorte, né? Tenho que agradecer o Sr. Almeida sempre por isso, me orientaram muito bem, e uma das coisas que eu passava vergonha às vezes, e a Ana tira sarra, por isso que ela comentou do outro dia, a maneira que eu encontrei de conseguir me concentrar a ponto de falar com o mestre foi colocar uma cadeira. Quem via já acha que eu sou retardado normalmente. Aí via fazendo isso, os caras já queriam internar. Por quê? Eu pus uma cadeira na minha frente, na sala, no canto, eu lembro até o lugar, no canto da sala, sentava de frente para tentar me localizar, tentar visualizar Jesus, o meu mentor, enfim, era a maneira que eu encontrei de fazer um exercício para conseguir. Hoje consigo fazer isso com uma facilidade razoável, mas foi uma maneira que eu encontrei. E essa é uma dica, cada um, gente, vai encontrar uma maneira de fazer essa relação, esse contato com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, com o mentor. Ele fala, o Caligares fala muito disso, com o anjo da guarda, que a Ana falou, com quem você achar melhor, com o santo que eu acredito. Então, de maneira nenhuma deve ser. Bom, a Ana quer comentar alguma coisa, depois eu vou fazer esse comentário aqui, que a gente ia falar disso mais para frente, né? Deixa eu só ver o da Maria, que eu postei e não vi, que eu estava falando. Eu longe de casa com meu pai, o médico disse que era câncer, não tinha mais jeito. Aí, quando saí de lá, disse, meu pai entrega ele em seus braços, sei que o senhor vai fazer o melhor para ele. Exatamente, Maria. Então, você está vendo como mudou? E aí você pode mudar aquele questionamento que você fez lá no começo? Foi a Márcia que fez. Isso não foi a Maria? Não. Desculpa, eu achei que foi. Mas, então eu vou usar. Maria e Márcia. Márcia,
A Maria está falando a situação que é exatamente, provavelmente, que você passou, respondendo a sua pergunta, a sua oração. Você fez alguma coisa errada? Com certeza não. A vontade do Pai e as coisas do Pai nunca são equivocadas, gente. É nesse sentido. Eu vou comentar, eu vou pôr esse comentário aqui para a Ana fazer um comentário e depois a gente vai continuar. Tem mais um trecho do Caligares aqui, né? A prece, a Maria Eunice está colocando aí para quem está vendo, né? A prece não deve ser encarada como recurso que elimina o sofrimento, mas como terapêutica valiosa para a vitória sobre o mesmo. Você quer comentar isso que a gente ia falar? A prece, na verdade, a gente... Vou voltar no Edgar. Eu tenho muita humildade, claro, né? Sei muito pouco e o que eu aprendo com todos. O Edgar sempre falou uma coisa, quando alguém vai viajar, parente, amigo, você fala, vai com Deus, né? E aí, de repente, a viagem não chega. Há um acidente, e aí? Ele não foi com Deus? Então, a gente tem sempre que... Primeiro, eu queria colocar isso. A gente tem que sempre entender e colocar realmente nas mãos de Deus, né? Qual o comentário dela de novo? A prece deve ser exatamente que elimine o sofrimento. Não, a prece tem que ser um motivo de força, que nos dê coragem para enfrentar o que a gente tem que enfrentar, na verdade. A gente entra em desespero e aí, com algumas situações, se desequilibra, não vê saída... e aí, dependendo do desequilíbrio, a gente acaba em sintonia com irmãozinhos não tão mais desequilibrados do que a gente está. E aí corre o grande risco de depressão, até de suicídio, dependendo do caso, né? Então, a prece não é para eliminar qualquer coisa que a gente tenha. Se a gente tiver um merecimento daquele problema ser eliminado, ou que a gente está passando, mas é para a gente ter forças e coragem de passar aquilo com equilíbrio e sempre entendendo que o Pai tem... Se a gente entender do amor que o Pai tem por nós, dificilmente... Claro que momentaneamente a gente se desequilibra, afinal nós estamos num grande prova de expiação, ninguém aqui é tão bom que entende tudo assim, que beleza, não estaremos aqui, já estaremos de outro, né, grau evolutivo, mas Jesus nos traz essa prece com essa força. O que é? Você procura colo mesmo, sabe, colo, aconchego, um carinho do Pai, e esse carinho vem em forma de energia. Eu procuro muito isso, imaginar que eu estou no colo, que eu estou no ombro desse ser que me ama, independentemente do que eu faço, das porcarias que eu faço, sabe? Independente do que eu fiz um monte de besteira, eu estou pedindo para ele ajuda e me perdoar pelos erros que eu fiz. E esse texto que a gente está discutindo, Jesus, a mensagem maior de Jesus é sobre a hipocrisia de se falar e não fazer, né? E não ser. E quem que ganha e perde com isso? Somos nós, né? Qual é a vantagem de sermos hipócritas com nós mesmos? Qual é a vantagem de falarmos palavras difíceis na oração, repetitivas, sem sentido, e de repente estou fazendo oração, meu pensamento está lá na série que eu quero assistir, o meu pensamento está em outra coisa, e eu sou hipócrita, e aí eu falo, repito. Então, a mensagem do Cristo é tão grandiosa que é sobre a hipocrisia que nós fazemos com nós mesmos. Perdemos a oportunidade da intimidade com Deus, e é tão bom com Deus, com o anjo da guarda, com Jesus, enfim. Colo. A Maria Eunice fez esse comentário, e é o finalzinho do comentário do Caligares, Maria Eunice, por isso que eu falei até que ia deixar mais para o final, que a gente falaria sobre isso, mas para quem tiver o livro depois, por isso que eu acho que é extremamente importante. E ele faz um comentário aqui de bom é que desfaçamos, por último, o equívoco muito corrente de que as orações possuam o mérito de expiar pecados e que, para purificar-nos de nossas culpas, basta uns tantos de Pai Nosso, etc.,
Eu dou esse exemplo meu que eu sempre brinco, para quem acostuma ver as minhas palestras, os estudos, que eu fazia isso com o Padre Chuvisco, né? Eu era moleque, a gente tinha que fazer, eu estudei em colégio católico, e toda Semana Santa tinha que ir lá e confessar. E aí, qual que era a penitência? Você reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Beleza. Aí você sabia se alguém tinha feito alguma coisa um pouquinho pior, porque aí era mais Pai Nosso e mais Ave Maria. Mas o padrão do Padre Chuvisco era 10 e 10. E o que ele fala aqui para nós? Muita gente, isso é importante, o que acho que é a Maria Eunice, né, que comentou, que a gente estava falando aqui, a Maria Eunice Ribeiro. E a Ana falou agora, é para que a gente consiga entender que o que muita gente faz, por que ele fala disso nessa situação? Ele fala de espiar o pecado para nos purificar e tal. Vocês conhecem alguém que promete rezar o terço? Não é terço também, né? Tem outras coisas que eles falam lá. Mas acho que é o terço também. Mas assim, olha, eu vou fazer uma promessa e eu vou rezar a novena se eu for atendido. Se eu for atendido, para eu ser atendido, eu vou fazer uma novena, eu vou rezar 1000 Pai Nosso, não sei o que, outro dia nós escutamos uma bobagem também, que precisava rezar 1000 Ave Maria para fazer não sei o quê. Enfim, gente, exatamente, Gervásio, para mim só tem ação, no estado emocional, não acredito em milagres. É nesse sentido que ele fala isso, Gervásio. Por isso que eu falei que vai de encontro com a Maria Eunice. Ela fala, a oração não é troca. Essa é a primeira grande coisa que nós precisamos entender. A oração não é para eu trocar nada com o Pai ou com a espiritualidade. Eu não tenho que chegar para a espiritualidade e falar, olha, se você me livrar de tal coisa, se resolver o meu problema, se você curar minha mãe, se você curar meu pai, eu vou fazer tal coisa. Vou ficar um ano sem tomar refrigerante. Então, mas essa oração, primeiro que não é uma oração. Você está fazendo, você está tentando negociar com o Pai. E lá atrás, no trechinho de Mateus, ele fala, você não precisa pedir, porque o Pai já sabe o que você precisa. E o que você precisa, não é o que você vai pedir. O que você vai pedir, é claro que ele sabe. Ele sabe das bobagens que nós fazemos, nos pedidos infantis que nós ainda fazemos. Mas o que ele fala para nós é que o Pai já sabe o que você precisa. Então, não se preocupe. E eu lembrei disso, que é muito importante. E muita gente pode questionar. Mas se o Pai sabe, eu não preciso pedir. Sim, eu preciso. Por quê? Porque é a maneira de eu relacionar. Como é que a gente faz com pai e mãe aqui na matéria? Como é que a gente lida com isso? Eu quero ir no bar comprar um sorvete, quando a gente é pequeno. Como é que a gente lida com isso? O pai me dá o dinheiro para eu ir. Então, se nós fazemos essa relação natural, o que nós não temos, a Ana falou logo no comecinho, o que nós temos uma dificuldade muito grande é que nós não criamos esse vínculo afetivo e carinhoso que ele tem. Íntimo. Ele é pai. Se ele sabe tudo que nós precisamos, eu preciso criar uma forma, eu brinquei, alguém deu risada que eu falei da cadeira, eu preciso criar uma forma, e Jesus nos deu a orientação, que é através da prece, que é o mais fácil, fazer o quê? Criar essa intimidade, que nem a Ana falou com o pai. Como? Tendo o hábito de me relacionar com ele. Como? Pedindo, louvando e agradecendo. Primeiro, sempre agradecendo a oportunidade. Eu acho que toda oração devia começar com gratidão. Gratidão por estar vivo, gratidão por mais um dia, gratidão por todas as coisas que eu tenho de graça. Prontas, na hora que eu abro o olho, está tudo pronto. O sol, o ar, está tudo pronto. Há muito tempo está tudo pronto. Né? Então, a gratidão. E se eu estou encarnada, eu acordei, na verdade, consegui abrir os olhos, estou encarnada, é uma folha em branco, onde eu vou marcar da outro dia, que fiz uma análise lá, o que eu errei, o que eu fiz, o que eu fiz aquele dia, o anterior. Eu posso marcar ali, naquela folha em branco, tentar eliminar um, ou naquela semana tentar eliminar ou melhorar um. Então, cada dia é uma oportunidade tão santa, tão grande, né? Porque a gente não sabe se a gente vai deitar e vai acordar. A gente não sabe se a hora que acordar eu vou conseguir chegar no meu trabalho, vou conseguir chegar encarnada no meu trabalho.
E a hora que eu abro, uma coisa que eu também tiro da Leia, assim, todas as pessoas que passam pelo Amigos do Bem ou pelas coisas que a gente vê, a Leia sempre falou assim, numa palestra que ela veio fazer aqui, depois de uma conversa informal, ela falou assim para mim, brincando, não ouse sair de casa sem sair com Jesus. Não ouse pôr o pé fora da sua casa se você não falar, Jesus, vem comigo. Então, toda vez que eu entro no meu trabalho, antes de eu abrir a porta do consultório, que eu trabalho no consultório médico, sou secretária, sou no consultório médico, eu abro a porta e falo, bom dia, de novo, Jesus, entra comigo no meu trabalho. Me ajuda a ser pacienciosa, me ajuda a ser carinhosa, me ajuda a ser atenciosa, me ajuda. A humildade da ajuda, me ajuda, porque eu sou falível. As pessoas têm que entender que nós temos que ser humildes. Eu sou um ser muito, mas muito falível, me ajuda. Gente, antes da gente caminhar para o encerramento explicando aqui, eu vou responder para a Márcia. A Márcia está fazendo um questionamento que eu falo sempre na minha palestra sobre perda de ente querido. Márcia, inclusive, se você quiser, ela está disponível na nossa página no YouTube, fica no Facebook também, mas no YouTube é sempre mais fácil. A palestra chama Perda de Entes Queridos. E a Márcia está fazendo uma questão que muita gente faz essa questão, né? Pergunta. Tira uma dúvida. Todos os dias eu vejo a foto dele, do pai, que ela falou agora há pouquinho, e peço a Deus que o meu amor e carinho chegue a ele. Será que Deus permite? Márcia, não é nem que Deus permite. Aí você está agradando o pai. Sabe por quê? Porque você não está beijando a foto do seu pai. Você está beijando a foto do filho dele. Exatamente. Você está dando amor e carinho para o filho dele, não é para o seu pai mais. Você está dando suporte para aquele filho que te ama tanto. Você está dando amor. Amor, eu sempre falo nessa palestra, Márcia, que amor não faz mal para ninguém. E amor, né? Senão alguém vai entrar aqui e falar assim, mas a gente vê um monte de casamento, um monte de bobagem. Tá? Isso não é amor. Quando nós falamos de amor, que nem você está falando que sente pelo seu pai, o carinho de você beijar a foto do seu pai de manhã, à tarde ou à noite, ou a hora que você vê, a foto dos meus está ali atrás. Até outro dia não tinha. A minha mãe está ali. Faço mal para ela? Claro que não. Por quê? Porque cada vez que eu olho, eu lembro de coisa boa. Sinto saudade, como você sente? Claro, então, óbvio. É exatamente isso que eu queria explicar. Cada vez que a gente olha essa foto que está aqui, que a gente ama essa foto, estava no nosso quarto, uma delas, não sei se é essa ou se era outra, e nós passamos aqui para a sala. Toda vez que a gente entra em casa, eu olho, meu primeiro sentimento é de carinho, sabe? É daquele carinho de gratidão e a gratidão a Deus por ter conhecido essas duas figuras maravilhosas. Então, a hora que você bate o olho, vem tudo junto, saudade, carinho, gratidão, que se você somar tudo isso é amor. E isso vai, com certeza, na hora, chega ao coração da dona Regina e do seu Luiz. Né? Eu não preciso ficar aqui olhando para a foto e, olha, não vou falar, depois é capaz de... E assim, bom, cada um faz do jeito que quiser, mas assim, não preciso ficar aqui horas ajoelhada na foto, horas sentada, falando, só o meu olhar de carinho todos os dias para a foto, mostrando para eles assim, olha, vocês foram inesquecíveis, vocês foram fantásticos, eu tenho um carinho enorme por vocês, e eu quero que vocês continuem no plano espiritual cada vez melhor, né? Isso tudo é um misto de saudade que a gente tem de coisas boas, de coisas que fizeram bem. Não esquecendo, como o Alexandre diz, que Deus fica muito feliz, porque antes dele ser pai e mãe do Alexandre, e eu ter tido a oportunidade de conhecê-los, eles são filhos de Deus. Né? Então não se culpe. Boa noite, Jesus. Márcia, não se culpe de forma alguma. Primeiro, demonstrar carinho. Carinho e amor não fala para ninguém. Né? Então, e a pergunta se Deus permite, é o que eu te disse. Além de permitir, você pode ter certeza que você está ganhando uns pontinhos com ele, porque você está mandando essa vibração de amor até o seu pai e tenha certeza absoluta que chega. Gente, para a gente ir caminhando realmente para o final, muito importante, quando a gente falou de tudo isso, de não achar que tira todas as nossas culpas, as orações e tudo mais, o Espiritismo deixa muito claro para nós. Primeiro que nós temos que entender muito clara uma coisa, que nós não conseguimos mudar os desígnios de Deus. Então, aí alguém pode falar, mas e aí por que eu faço oração então?
Porque quando feita a oração como ela deve ser feita, como o mestre nos ensinou, como ele dá dica de como é para fazer, como ele fala do recolhimento, e ele mostra, eu sempre gosto de fazer isso, sempre gosto de fazer esse comentário, porque nós não podemos pegar, eu sempre falo isso, algumas pessoas ficam meio assim, principalmente as que não são espíritas, não são o que ele falou, tudo o que ele que tem de exemplo dele, ele fez. Então, quando ele fala, quando ele faz a crítica aos que fazem isso publicamente, aos que fazem isso para aparecer, e é essa a verdade, e muita gente fica toda cheia de dodói quando a gente fala isso, nesse sentido, o que ele nos mostra? Ele fazia. Quando ele fala, se fecha no seu quarto, se fecha no seu íntimo, faz a sua relação com ele fazia. Então, ele mostrou para a gente como é que era. Todas as coisas que ele falou, tudo que nós lemos, tudo que nós acreditamos que ele tenha feito, ele mostrou para a gente como é que era. Então, quando ele fala desse recolhimento, é nesse sentido. E quando ele fala para nós, tamanha é a importância da prece, que ele vai falar como é que é para fazer no Sermão do Monte, ele nos fala de tudo isso, ó, não façais como os hipócritas, e depois nos dá prontinho, de mão beijada, o Pai Nosso. Então, olha o tamanho da preocupação que ele tinha de passar para todo mundo qual é o tamanho da importância da prece. E aí, você fala assim, mas se ele sabe o que eu preciso, ele sabe de tudo, ele é onipresente, ele é onipotente, onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Por que eu preciso falar para ele, então? Porque, primeira grande coisa que nós precisamos entender, que além de chegar ao Pai, todas as vezes que nós fazemos as nossas orações, com o coração aberto, todas as vezes que nós pedimos, que nós nos ligamos, ou tentamos nos ligar à espiritualidade para pedir, como alguém falou, para pedir pelo Pai, para pedir pela saúde de alguém, para pedir pela minha saúde, para pedir pela saúde do meu filho, de um amigo, o que eu estou fazendo? O que eu estou emanando? O que está partindo de mim? Coisa boa. E aí o que vem se aproximar nesse momento de mim? Que tipo de espírito que vai estar próximo? Espíritos que estão vibrando nessa mesma sintonia, que estão preocupados com o amor, estão preocupados com o que você está sentindo, com o que você está pedindo. Ah, mas você acabou de falar que não vão ser todos os pedidos, não vão ser atendidos. Não, porque muitas vezes o que nós estamos pedindo não é o melhor para nós, embora nós sempre achemos que é. Por quê? Porque nós vemos com o olho da matéria ainda. Não adianta, nós não temos essa capacidade ainda. Alguns, ou a maioria, pelo menos, eu não tenho. Nós ainda enxergamos com o olhar da matéria. E qual que é o olhar da matéria? Imediatista. Eu quero resolver o problema agora. Eu estou com um problema de saúde, eu não quero ter dor. Primeira coisa que nós queremos. E aí a Ana usou o exemplo do Sérgio, a Inalda estava com a gente aí, depois a Márcia comentou, antes da Ana até falar, exatamente isso, gente. Muitas vezes, as dificuldades por qual eu estou passando, porque eu estou experimentando, é o que era necessário para o meu aprimoramento moral. Ah, mas e o meu pai? Que a Márcia, né, falou do pai, por que não foi ouvido? Foi. Tenho certeza absoluta que foi. Eu acho que, só para ressaltar, eu acho que foi falado pouco, só para ressaltar um aspecto muito importante da prece, no meu ver. Acho que dentro da doutrina, mas no meu ver é muito forte isso em mim. Com certeza, porque eu tenho muitos defeitos ainda, muitos defeitos. Quando a gente faz uma prece, esquece o pedido de oração por saúde ou por coisas financeiras. Eu peço para que Deus me ajude a melhorar moralmente, porque eu tenho esse defeito. É uma maneira de eu encarar o que eu sou e o que eu tenho de melhorar. Eu acho que não há melhor coisa do que a gente ser sincero com a gente mesmo. Olha, pai, hoje o dia vai começar. Eu tenho propensão a isso, eu tenho propensão a mentira, eu tenho propensão a isso, aquilo, eu tenho propensão à preguiça, eu tenho propensão a não ter paciência, eu tenho, moralmente falando, me ajude a melhorar. E aí é uma forma que eu encaro todas as minhas dificuldades e tento todos os dias melhorar um pouquinho mais, porque a gente tem uma grande, sim, a gente faz muito isso,
que me escondo atrás de mim, não penso nos meus defeitos morais e eu vou fazer oração em outro sentido. Não, a gente tem que fazer oração pedindo a Deus que nos mostre o caminho correto, que sejamos luz na vida das pessoas, que se somos cristãos, que nós passamos, então, a tentar agir como Jesus agiu, que eu sei que é muito difícil, e seria muita pretensão, mas se a gente já sabe como Jesus agiu, e eu já sei como eu sou, é a chance de mudar. É a chance de todo dia eu mudar um pouco, como eu sempre falo, né? Eu sempre mando uma mensagem para o meu filho assim: bom dia, que Deus esteja com você, mas principalmente que você esteja com Deus. Porque muitas vezes ele está com a gente, mas a gente não está com ele. A gente faz orações fúteis, orações sem sentido, orações só para protocolo de oração. Gente, e aí o que a Ana está falando não é só para protocolo de oração. Toda vez eu falo isso, outro dia, semana passada, alguém deu risada e falou: ainda bem que você falou isso. Não, nem foi uma palestra nossa, acho que foi uma palestra que eu fiz em outro lugar. É a mesma coisa aqui, gente. Eu falo isso todo dia, tem gente que fica brava, eu sei que tem gente que fica bicudo. É a mesma coisa, gente. Ficar uma hora escutando eu e a Ana falar e não adiantar em nada, é simplesmente para falar ou para dar uma boa noite, para as pessoas verem que eu entrei, porque senão as pessoas vão ficar chateadas, ou depois no grupo vão falar que eu não participei, ou entro, apoio minha carinha, dou oi, tchau, faço social. Não perde tempo, gente. Tem mais coisa para fazer, vai assistir Netflix, vai fazer alguma coisa que te interesse. Vai fazer alguma coisa que te cresça, que te ajude a crescer. Não perde tempo com coisa que não seja real. Volta no que a Ana comentou lá no início do nosso bate-papo. Esse é o hipócrita. Essa é a hipocrisia. Mesmo aqui, nós estamos na internet porque nós provavelmente estamos dispostos a ouvir um pouquinho da doutrina, tentar entender um pouquinho mais, como nós estamos tentando um pouquinho, tentar entender, aprender um pouquinho mais. Agora, ou entrar para dar boa noite, olha, tudo bem, olha que bonito. Gente, tem outras formas, faz grupo no WhatsApp, faz grupo nesse momento. Sim. Então é nesse sentido que eles falam, ele fala para a gente, já começa, a Ana falou agora um pouquinho, repetiu, em relação à hipocrisia, é nesse sentido que ele fala. Não sejamos hipócritas, principalmente nas orações. Por quê? Porque se ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que tem no meu coração. Ele sabe o que eu estou sentindo. Desse não dá para enganar. Nós não conseguimos enganar nem a espiritualidade. Imagina o Pai. Então... Nem a nós mesmos. Nem nesse tem um monte de gente que se engana, né? Não, mas a consciência está ali. Tem um monte de gente que se engana, que procura, que é o que eu estou falando, que entra, fala boa noite, não participa, ou vai na igreja, faz o que nós falamos agora, e o Caligares, um livro muito claro em relação a isso. De maneira alguma, quando a gente fala disso, nós estamos diminuindo a importância da missa, do culto, da palestra espírita, de forma alguma. A única coisa é que não sejamos hipócritas, que nós não caiamos nessa tentação, nessa bobagem de fazer por uma obrigação, por um protocolo, por um ritual, que não vai levar a nada. Por quê? Porque o Pai sabe qual é a nossa intenção. A espiritualidade sabe qual é a nossa essência nesse momento. Gente, para encerrar, porque realmente alguém fez aqui um comentário que eu gosto. Isso pode ser fé raciocinada. Sempre. Fernando, obrigado. Eu vou ler um trechinho para a gente finalizar realmente. Fica como oração, né? Porque senão a gente realmente vai passar muito. E todo mundo com a aguinha aí do lado. Lembrando que Jesus, a espiritualidade maior, já visita todos nesse instante, colocando o remédio necessário para cada um. Não é só no corpo físico, mas no corpo espiritual, principalmente na vontade de mudança, na vontade de ser um ser melhor, de ser um ser humano melhor, de ser um filho de Deus melhor, não para mostrar para a sociedade, mas para aprendizado, né? Como a gente vê aqui. E essa água fluidificada, tenho certeza que tudo que a gente precisa está ali. E aí só depende da boa vontade da gente, né? Gente, eu vou, então, só para a gente encerrar, realmente, fica como oração final, a Ana teve uma boa ideia, para a gente não passar mais ainda do horário. Primeiro, agradecer muita gente hoje com a gente. Desculpa, uma hora, para ser meia hora, uma hora. Foi muito bacana ter participado tanta da gente. Teve algumas pessoas que pediram ajuda, eu vi alguém agora, eu até coloquei. Entra no particular, as meninas deixaram o telefone do atendimento fraterno fixo aí, para quem precisar. Eu preciso falar, assim,
A Lina é minha irmã de coração, e a gente estava afastada por tanto tempo, e eu ver de novo a Lina aqui comigo, com a Lê. Olha, são coisas que a doutrina me traz e que me enche de alegria. Bom, gente, Obrigada. Então, obrigado a cada um, realmente. Hoje, muita gente participando. É isso que eu estava falando, eu vi alguns pedidos, aí alguém falando que estava precisando de ajuda. As meninas deixaram fixo aí na transmissão o telefone do atendimento fraterno. Gratidão, Márcia. Então, eu acho que a gente... Não, mas não foi ela. Alguém ali em cima pediu que estava precisando de alguma coisa, precisando de ajuda, até colocou o nome. Como não dá para a gente responder por aqui, entra na nossa página do Face, tem o lugar da mensagem lá, manda mensagem, a gente conversa por lá. Se preferir entrar pelo WhatsApp do atendimento fraterno, as meninas colocaram, se alguém puder colocar na página, gente, fora o fixo que está na transmissão, coloca que eu deixo aqui no finalzinho, enquanto eu leio, eu deixo no rodapé da transmissão. Então, Valéria, o Acácio, Heloísa, quem for mais fácil aí puder colocar o telefone do... Já está fixo. Não, tá, mas não, então, mas aqui na transmissão, quem puder passar para mim nos comentários, eu deixo, que nem os comentários que eu estou deixando aqui, ó, e aí, de repente, as pessoas acham mais fácil para anotar, tá bom? Então, eu vi o nome, não vou lembrar quem foi, porque hoje, graças a Deus, muito comentário, até estou caçando aqui, gente, mas eu acho que eu não vou achar e a gente está atrasando demais, mas não tem problema, né? Vocês aguentam mais um minutinho. Deixa eu só ver se eu acho o nome para a pessoa não achar que eu não vi. Eu vi que ela falou e eu não guardei o nome. Eu até coloquei na transmissão enquanto a Ana estava falando, mas eu não... Gente, agora eu não vou achar, porque tinha bastante comentário. Mas quem fez o pedido sabe quem é. As meninas vão colocar Sérgio, boa noite, está aí com a gente de novo. A Inalda estava aí com agora também. A Ana Keila logo vai estar com a gente, né, Ana, lá de Dourado, vai estar fazendo aqui uma das passagens. Ana, que bom. Uma das passagens também do Sermão do Monte com a gente. Eu quero colocar aí, obrigado, Acácio. Então, esse daí é o telefone do atendimento fraterno. Quem quiser, precisar achar melhor por ali, entra no atendimento fraterno e a gente conversa. Se não, entra na página mesmo do Amigos do Bem, e lá tem o lugar de colocar mensagem, e a gente pode conversar por lá também. Tá bom? Então, eu vou encerrar, gente, fazendo... isso daqui está lá também, no Evangelho segundo o Espiritismo, para quem... o Ricardo, isso mesmo, joia. Ricardo, então, tá aí o telefone, o Acácio colocou, eu vou colocar de novo ali, ó. Se você quiser pelo WhatsApp, pode ser pelo WhatsApp, se não, entra na página e a gente conversa. Tá bom, Francisco? Obrigado pela presença. Aliás, obrigado a todos pela presença, muita gente, muitos amigos queridos hoje participaram. Então, para quem tiver o Evangelho, essa é uma... Quem acompanha os nossos estudos sabe que eu sou meio fã de Santo Agostinho, e ele fala sobre a prece. Ele falando, né? Se soubesseis quão grande bem faz a fé no coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolo dos pensamentos é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por vossos todos os poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçurosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Santo Agostinho está lá no Evangelho também, se eu não me engano, está no final do capítulo 27, que é o último que a gente estudou. Tá bom? Gente, boa noite. A Ana Keila, estou falando, tem muita gente entrando por aí agora, que a gente viu agora. Obrigado a todos, o pessoal que sempre está com a gente.
Obrigado a todos que trabalharam, o pessoal que está sempre gravando. Francisco, entra lá no particular, a gente tenta conversar, se a gente puder ajudar de alguma forma, pelo menos nos conhecemos melhor. Fica sempre o convite, pelo jeito tem gente nova de novo com a gente participando. Curtam a página, sigam a página, além das transmissões. Amanhã nós vamos ter uma palestra, mais uma palestra muito especial, com o nosso querido amigo Paulo Fernandes, lá de Marília. Vai falar do 14º Apóstolo, fantástico, é um livro dele. Vale a pena amanhã escutar o Paulo falando, muito melhor do que eu e a Ana. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito mais. Então, amanhã às 8, né? Aí é o horário normal de palestra. Amanhã nós temos o Paulo Fernandes. Na quarta, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, também às 8. Na sexta, uma palestra muito bacana, muito especial, com o Fernando Peron. Nós vamos falar de Chico Xavier, perdas de entes queridos de consolação e, com certeza, ele vai tocar no assunto das adulterações, infelizmente, que nós estamos vivendo, dos livros do Chico. Tá bom? Patrícia, eu posso deixar na página amanhã. Eu prometo que eu copio e deixo para você. Mas se quiser procurar, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela está no finalzinho do capítulo 27. É um comentário, mas eu deixo na página para vocês. Mas quem quiser entrar, é só entrar no Google também. Santo Agostinho sobre a prece. Vocês vão encontrar esse texto que é realmente muito lindo, né? Bom, tudo que vem de Santo Agostinho é fantástico. Só que a gente precisa ler umas 3, 4 vezes, porque de tanta coisa boa que tem, né? Tá bom? Gente, boa noite. Obrigado de novo. Fernando, obrigado pelo carinho. Então, quem ainda não curtiu, não conhece a página, ainda não tem lá, é o que eu falei, além das palestras, todo dia tem a frase Desenho que fala, da Estela. À noite a gente sempre põe uma frase relacionada à doutrina, hoje foi uma, inclusive, sobre prece, a gente sempre tenta colocar mais ou menos próximo. O Luiz está falando, é no 27 mesmo, né, Luiz? Acho que é o comentário do Santo Agostinho sobre a prece, mas eu deixo amanhã. Pediram, a gente sempre deixa amanhã cedo, eu deixo na nossa página, tá bom? Até a noite, agora se eu conseguir eu já deixo para vocês. É bem legal, compartilhar essas frases que são curtinhas e são uns desenhos maravilhosos, o desenho que fala, é fantástico, quem não conhece, curte a página lá do Desenho que Fala, tem mensagens fantásticas, e a gente quando compartilha, tem muitos corações que a gente alcança. Não é compartilhar para divulgar a página, é compartilhar para divulgar o bem-querer, o bem que faz para nós, a gente divulga para fazer para os outros. E o trabalho do Desenho que Fala, que é fantástico. Então, fora o trabalho, como eu falei, curte a página do Desenho que Fala, tem várias preces, ela coloca, tem um trabalho maravilhoso do Desenho que Fala, mas é de uma criatividade absurda, e a criatividade é um carinho, uma sensibilidade, principalmente se vocês compartilharem com os seus filhos, mostrarem para eles, porque tem essa doçura do desenho infantil. Tá? Gente, passamos demais do horário hoje, obrigado pela presença, vou deixar na página, Luiz, obrigado por ter confirmado que é no 27, assim eu já pego ele direto aqui, já deixo agora à noite, enquanto a gente estiver baixando lá no YouTube a editada. Fica o convite, eu falei para alguém a respeito da palestra do Perdente Querido, está no canal do YouTube também. Até amanhã, não percam amanhã, realmente é muito, muito bacana. O Paulo Fernandes, vocês vão gostar. Já teve várias vezes com a gente, vocês já acompanharam. Então fica o convite, realmente é bem magalhado. Essa semana está bem especial. Tem ele e tem o Fernando Peron na sexta-feira, tá bom? Gente, boa noite, obrigado a todos, até amanhã.